Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 61ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Eric Musso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, uma boa noite. Ata da 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 19 de maio de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 19 dias do mês de maio do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores ADI Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rapinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Brueto e Valmicose. Deixando de comparecer os vereadores Carlos Alberto Loureiro Vieira, Paulo Sérgio da Silva Neres e Rosane Ribeiro Machado. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. O vereador Fábio Machado solicitou 1 minuto de silêncio em respeito ao falecimento da senhora Dina Maria Aquino. A primeira secretária fez a leitura da matéria constante do pequeno expediente. Foi deliberado pelo presidente, nos termos do artigo 105, inciso 2 do Regimento Interno, o requerimento do vereador Romildo Brueto, solicitando inserção em ata de votos de pesar pelo falecimento do senhor Dalmo Brenner Neres, ocorrido no dia 15 de maio de 2014. No grande expediente fizeram uso da palavra os vereadores Fábio Machado, Lúcio Zanol e Carlos André Franca de Souza. Na fase das lideranças, os vereadores líderes dos partidos dispensaram o uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Foi encaminhado às comissões o projeto de lei número 25 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e projeto de decreto legislativo número 34 de 2014, do Poder Legislativo. O senhor presidente informou que, quanto ao projeto de resolução número 3 de 2014, que dispõe sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, foi encaminhado cópia do relatório para os vereadores e na próxima sessão será colocado em votação. Em primeiro turno foram aprovados os projetos de lei número 6, 15 e 24 de 2014, de autoria do Poder Executivo, e o projeto de lei número 25 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com a emenda modificativa número 28 de 2014, com os respectivos pareceres. O vereador Valmicose apresentou emenda modificativa número 30 de 2014 ao projeto de lei número 8 de 2014, que foi encaminhado à Comissão de Justiça para análise da emenda. Em segundo turno, foram aprovados projetos de lei número 10 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 21 de 2014. Projeto de lei número 13 de 2014, do Poder Executivo, com a emenda de redação número 27 de 2014. Projeto de lei número 14 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com as emendas modificativas número 12, 14, 15 e 16 de 2014. Projeto de lei número 32 de 2014, de autoria da mesa diretora, com as emendas 22, 23, 24, 25 e 26 de 2014. E o projeto de lei número 31 de 2014, de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. O veto ao projeto de lei número 5 de 2014 foi rejeitado com 14 votos contrários. Na fase das comunicações, o vereador Fábio Machado fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos.
convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos. 61ª sessão ordinária, 26 de maio de 2014. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 5 de maio de 2014. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Referência: abril de 2014, no valor total de R$ 672.047,88. Presidente. Passamos ao grande expediente, que é de 60 minutos, com a palavra o vereador Alexandre Manhães. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aracruz e demais vereadores. No ano 2013, aceitei o honrado convite de representar o Poder Executivo Municipal nessa Casa Legislativa e, com muito orgulho e determinação, busquei cumprir as atribuições a mim ortogadas. Destaco que me esforcei para aprovar todos os projetos enviados à Casa Legislativa, dos mais simples ao mais complexos. E também me esforcei para construir uma bancada segura de sustentação do prefeito na Câmara Municipal de Aracruz. Este vereador, com a sua história recheada de grandes recordações, embates e vitórias, que vê a diferença entre a vida pessoal e a vida pública, e, acima de tudo, e qualquer interesse pessoal, estará para sempre os interesses maiores do povo aracruzense. Assim sendo, nessa oportunidade, com sentimento de dever cumprido, pedindo a Deus que o abençoe a todos e a todos os demais membros também do Poder Legislativo, como também os todos os servidores, informo a Vossa Excelência, vereadores e público presente, que já me apresentei a minha carta renunciando à função de líder do governo ao Poder Executivo, com grande gratidão pela confiança em mim depositada, bem como um reconhecimento de que pude contar com a compreensão de todos os meus pares no mister que me foi delegado. Deixo os meus mais sinceros agradecimentos, reiterando as minhas cordiais saudações. No mais, muito obrigado. Com a palavra o vereador Lúcio Zanol. Senhor presidente, vereadora Mônica, vereadora Rosane, demais vereadores, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, demais colegas, eu venho salientar a dificuldade que temos encontrado na questão da saúde. Estou falando do distrito de Jacupemba, mas isso se estende a muitos outros lugares do nosso município. Distrito de Jacupemba, senhor presidente, o vereador Alexandre Manhães entregou a carta de renúncia agora, não sei quem é o líder, ou quem será o líder, mas já encaminho esse pedido a Vossa Excelência, que possa transmitir ao prefeito, à secretária de saúde, enfim, que possa dar uma olhada com muito carinho na unidade de saúde de Jacupemba. A demanda é muito grande, temos lá praticamente em torno de 12 mil habitantes no distrito de Jacupemba, e o que nós temos lá é uma procura muito grande pelo trabalho de fisioterapia. Muitos acamados até que precisam de fisioterapia nos lares, fisioterapia domiciliar, o que não vem acontecendo no distrito de Jacupemba, pois lá se encontra apenas uma profissional desta área. Existe uma segunda
que é lotado em Guaraná, por não ter um local apropriado no distrito de Guaraná, presta algum serviço em Jacupemba, mas não é constante também. Então, que precisa fazer uma mobilização de alguma forma, mas que possa levar este atendimento que é de extrema necessidade a tantas e tantas pessoas que buscam este atendimento e a fila é muito grande, a espera já está sendo assim até difícil de suportar. E venho falar também, senhor presidente, a respeito da segurança mesmo daquela unidade. As portas externas, na época quando foi feita, foram colocadas portas de compensado, e isto não dá segurança nenhuma. Grades nas janelas não existem, e lá existem aparelhos caríssimos, eletrocardiograma, computadores, enfim, existem aparelhos caríssimos que precisam de ter uma segurança naquele local. Então, que possa estar olhando com muito carinho, voltado para a segurança e para o atendimento à população. Estou falando aqui em especial de Jacupemba, mas estendo que seja olhado com carinho a todo o município. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Fábio Machado. Boa noite, senhor presidente, senhores, senhoras vereadoras, público presente. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o trabalho desempenhado durante esse ano por parte do vereador líder do governo, o vereador Alexandre Manhães. Dizer que, com certeza, não foi fácil e não é uma tarefa fácil para quem assumir. Isso é fato. Em uma administração que ainda não conseguiu mostrar que veio. Gostaria também de fazer uma indicação ao excelentíssimo senhor prefeito para que sejam feitos os reparos necessários no pequeno trecho que liga a localidade de Picuã, ali em Grapuama, ao asfalto que liga Ibiraçu pelo viaduto, uma vez que com a obra do asfalto que está sendo realizada, aquele trecho tem sido muito utilizado pelos produtores rurais ali da região, ou até por pessoas que querem fazer o acesso à BR-101, passa por aquele trecho, saindo no viaduto. E tem um pequeno trecho de terra que está muito danificado. Então, que a secretaria responsável possa fazer o devido reparo. Desmotivador, vergonhoso, desanimador, humilhante, entre outros. Foram estas algumas das palavras que este vereador ouviu desde a última terça-feira, dia 20 de maio, quando for anunciado em assembleia realizada pelo CISMA, no Salão do Elísio, aos servidores municipais o percentual de reposição inflacionária para o exercício de 2014 da atual gestão municipal. O salário mínimo do país teve uma reposição inflacionária de 6,5% em janeiro, e em nosso município, o atual gestor oferece 3%. É desapontador aos nossos colaboradores do Executivo Municipal, pois há poucas semanas atrás, esse mesmo gestor concedeu 68% de aumento salarial à classe dos procuradores municipais. Na ocasião, houve vereador da base aliada que afirmou que a administração estava preocupado com todos os demais servidores e que todos seriam valorizados. Será essa valorização a quem de fato mantém essa prefeitura funcionando? Penso que valorizar os servidores seria conceder, no mínimo, a reposição inflacionária de 6,5%. E não essa proposta desagradável, ora apresentada. No início do ano, como nós sabemos, o salário mínimo passou de R$ 678 para R$ 724, tendo uma reposição de 6,51%. Na 47ª sessão, se alguém do público presente, os nobres vereadores se recordam, o vereador Fábio Neto fez a seguinte fala nessa sessão, abre aspas, o muito que vai acontecer, apesar de não ter bola de cristal,
o que irá acontecer é que os demais servidores terão apenas a reposição inflacionária e não aumento real. Falava-se na época do projeto dos procuradores. O projeto é justo, mas no mérito temos que olhar também para as demais categorias. Essa foi uma fala do vereador Fábio Neto na 47ª sessão. E nem a inflação ele propôs menos que a inflação de 6,5%. Então, o vereador Fábio Neto estava corretíssimo na sua fala, agora comprova-se o que ele falou lá atrás, ele oferecendo. Eu espero que, ainda como está em fase de negociação, aqui está o Wallace, representando o CISMA, que chegue pelo menos a inflação, que é o correto. Porque quando chega em janeiro, o salário mínimo aumenta, e a data base dos servidores é maio, e que acaba, na verdade, vão receber essa reposição só no final de junho. Já gastaram tudo. Então, realmente é uma situação preocupante, os nossos servidores merecem ser olhados com carinho. Eu que já trabalhei como funcionário do Executivo na gestão anterior, sei que não é fácil e o trabalho é complicado. O vereador Lula também que trabalhou lá na nossa gerência, outros vereadores aqui que já trabalharam também nas administrações aí no Executivo, sabem quanto é labutoso trabalhar pela Prefeitura e muitas vezes não ter o devido reconhecimento. Então, este vereador clama aí ao prefeito que pelo menos a inflação seja olhada com carinho e pelo menos a inflação seja dada aos servidores, porque realmente são eles que mantêm esta prefeitura funcionando. Obrigado, senhor presidente. Passamos à fase das lideranças. Cada líder tem 5 minutos sem apartes. Com a palavra, o vereador Leco, líder do Solidariedade, dispensado. Com a palavra, o vereador Fábio Neto, líder do PR. Fábio está ausente por motivo de que teve que fazer um exame em Vitória, se não me falha a memória, por motivo de saúde. Com a palavra, o vereador Beto Vieira, líder do PDT, dispensado. Com a palavra, o vereador Romildo Broeto, líder do PV, dispensado. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 61ª sessão ordinária, 26 de maio de 2014, ADI Antônio Lozzi. Alexandre Ferreira Manhães. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Carlos André Franca de Souza. Eliel da Silva Rodrigues. Eric Cabral Moço. Fábio Machado. Fábio Neto da Silva, ausente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Mônica Cordeiro, presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Valmir Coser. Presente, 16 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 034/2014 dispõe sobre a denominação do pavilhão 3 do Parque de Exposições Agropecuária Rubens Pimentel de Aracruz. Autor Renato, do DETRAN. Votação em primeiro turno. Projeto de resolução 003/2014 dispõe sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Autor Comissão Parlamentar de Inquérito. Projeto de Lei 030/2014 dispõe sobre a denominação do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, no bairro Itaputera, em Aracruz. Autor vereador Paulo Neres. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 006/2014 dispõe sobre ampliação da área urbana do distrito de Jacopemba. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 015/2014 revoga o parágrafo único do artigo 16 da Lei Municipal 3.334 de 2010. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 024/2014 autoriza repasse de valores para o Secretariado dos Imigrantes Friulanos em Aracruz. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 025/2014 com emenda dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos profissionais que prestam serviços de segurança em casas noturnas, bares e restaurantes e outros locais e eventos do município de Aracruz. Autor vereador Beto Vieira. O projeto de Lei 034/2014, de autoria do Poder Legislativo, em apresentação plenária, encaminhado às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de resolução 003/2014, dispõe sobre a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu convido, então, assim sendo, o relator da Comissão Parlamentar, o vereador Lúcio Zanol, para fazer a leitura da conclusão dos trabalhos e também
e explicar como foram os andamentos dos mesmos. Com a palavra, vereador Lúcio Zanol. Obrigado, senhor presidente. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Comissão Parlamentar de Inquérito foi constituída em 11 de novembro de 2013, pela resolução número 663 de 2013, com prazo de duração de 90 dias, ficando como presidente o vereador Gênison Rampinelli Leco, relator vereador Lúcio Zanol, e demais membros, os vereadores Fábio Machado, Adeir Antônio Loser, Fábio Neto da Silva e Eliel da Silva Rodrigues. E contou ainda com a assessoria dos servidores Felipe Nascimento Loureiro, Eudes Gomes Rosalino, Daniele Cristina Alves Vieira, Nilo Barriola Quinteiro, Franciele Mai da Silva Gadioli e Maria da Glória Maier Coutinho. E aqui, senhor presidente, eu quero abrir um parênteses e agradecer o total apoio do meu gabinete, que foi muito gratificante e o empenho do meu gabinete foi muito favorável na conclusão também destes trabalhos, em especial o servidor Fernando Jorge Samaritano. E a CPI teve a primeira prorrogação pelo prazo de 90 dias, em 14 de janeiro de 2014, através da resolução 664, e a segunda prorrogação por mais 30 dias, em 15 de abril de 2014, através da resolução 666/2014. Neste prazo, além de analisar vários documentos requisitados junto à Fundação Hospital Maternidade São Camilo, também foram convocados para depor a senhora Cristiane Silva dos Santos, contadora da Fundação, o senhor Raniele Silva de Oliveira, superintendente executivo, a senhorita Rosiane Scarpati Toffoli, subsecretária técnica da Secretaria Municipal de Saúde, a senhorita Larissa Espinacé Felício, enfermeira auditora, também da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Sisto Nelson Quinones Dias, diretor clínico na época da Fundação, o senhor Edivaldo Moro Capo, diretor-geral anterior, o Dr. Cristófero Oliveira Quinones Dias, ex-presidente do Conselho Curador, o senhor Edivan Guidotti Ribeiro, que era gerente executivo da época, o Dr. Walter Moreira Filho, diretor técnico, o senhor Liro Jaime Nunes, que é comprador atual da Fundação, a senhora Nilma Gonçalves Correia, que era compradora anterior, e o senhor Rubens Pimentel Filho, diretor-geral atual. A conclusão dos trabalhos. Conforme demonstração documental, a Fundação Hospital Maternidade São Camilo, no decorrer de vários anos, acumulou uma dívida mensal de aproximadamente R$200 mil. Apurado as receitas advindas da contratualização do repasse PA-SUS e do CESA, UTI, UADC, e demonstradas as despesas, custos em planilha de setores SUS, fica evidenciado que UTI e UADC geram quase a totalidade do déficit apurado no período, uma vez que os repasses para esses setores não cobrem as despesas, conforme planilha em anexo a este relatório. Portanto, diante dos números apurados, constata-se que os contratos e contratualização firmados entre o município de Aracruz e a Fundação Hospital Maternidade São Camilo cobrem os serviços contratados, de acordo com o exposto na planilha anexo. Apurou-se que o percentual que a instituição recebe dos atendimentos feitos pelos médicos através dos convênios e do particular corresponde ao percentual de 10%, enquanto em outras instituições é de 20%, 30% e até 40%. Quanto à captação de recursos para a Fundação, ficou evidenciado que não tem ações para a realização das mesmas, ficando sem levantamento de custos financeiros, seja junto ao governo estadual, federal e também ao grupo empresarial. Parecer do relator. Diante do quadro que se apresentou, a partir da apuração dos fatos e após as análises dos depoimentos prestados de todos os convocados por esta comissão, bem como da documentação levantada no decorrer dos trabalhos e dos exames das mesmas e as planilhas contendo as receitas e despesas, esta relatoria não constatou nenhuma irregularidade ou ilicitudes quanto à aplicação dos recursos públicos provenientes dos contratos que demonstrasse prejuízo ao erário público na aplicação dos mesmos. Sugestões
Diante de todos os fatos apurados por esta comissão parlamentar de inquérito, sugerimos à Fundação Hospital Maternidade São Camilo as seguintes medidas compensatórias para minimizar o déficit da instituição. 1. Resolver a política de redução de custos, otimizando o processo de faturamento. 2. Criação de mais 2 leitos para a unidade de tratamento intensivo, a fim de atender o particular e os convênios. 3. Renegociar com os prestadores de serviços, convênios particular, para aumentar o percentual que é destinado à fundação. E 4. Otimizar a captação de recursos junto ao governo estadual, federal e empresas. Este é o relatório, senhor presidente. Feita então a leitura pelo vereador Lúcio Danol, queria parabenizar a todos os membros da comissão que trabalharam arduamente fora dos horários de trabalho determinados pelo nosso regimento, que são as sessões ordinárias. Então vieram aqui diversas vezes pela parte da manhã, pela parte da tarde, demonstrando então austeridade e comprometimento com o mandato que lhes foi confiado. Então parabenizar todos os vereadores que compuseram esta comissão. Em discussão, projeto de resolução 003/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de resolução 003/2014, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Projeto de lei 030/2014, dispõe sobre a denominação do Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, no bairro Itaputera, em Aracruz. Autor vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 030/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 030/2014, de autoria do vereador Paulo Neres. Votação em segundo turno. Projeto de lei 006/2014, dispõe sobre a ampliação da área urbana do distrito de Jacupemba. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 006/2014. Pela ordem, senhor presidente. Como foi dito na sessão anterior, só lembrando que aquela área da ampliação de perímetro urbano de Jacupemba é a área bem próxima ali ao pedágio, onde serão construídas, pelo menos é isto que o empresário tem nos informado, serão construídas ali um mínimo de 600, mas podendo chegar até 800 unidades habitacionais do projeto do governo federal Minha Casa Minha Vida. E na discussão, em votação em primeiro turno, foi falado, e eu quero repetir, salientar, porque é importante a fala, é salutar a fala de que serão construídas ali, digamos, 800 casas. Isso irá aumentar ali praticamente a população de Jacupemba em praticamente 3 a 4 mil pessoas a mais. As pessoas precisam de moradia, quero parabenizar o prefeito pela iniciativa, as pessoas precisam sim de moradia, mas salientar que a preocupação deste vereador é quanto às outras buscas que esta população, que este crescente aumento da população que irá acontecer, isso é inevitável, que eles vão buscar também saúde, vão buscar também escolas para os filhos, a questão da educação, lazer, mais uma
preocupação no sentido da segurança. Então fica aqui a preocupação deste vereador, que possa levar ao Executivo, parabenizá-lo pela iniciativa. É importante, o povo precisa de moradia, mas que também não pode esquecer das outras áreas que o povo busca. Educação, saúde, segurança, lazer. Então fica aqui só a preocupação desse vereador, que eu tenho certeza que o prefeito irá olhar também com carinho para esse lado, não tenho dúvida disso. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, então em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 006/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 015/2014, revoga o parágrafo único do artigo 16 da Lei Municipal 3.334, de 2010. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 015/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 015/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei 024/2014, autoriza repasse de valores para o Secretariado dos Imigrantes friulanos de Aracruz. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 024/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 024/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 025/2014 dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos profissionais que prestam serviços de segurança em casas noturnas, bares e restaurantes e outros locais de eventos no município de Aracruz. Autor, vereador Beto Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Com emenda modificativa, 028/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 028/2014. A emenda modifica o artigo 2º, mudando a expressão Executivo Municipal para município de Aracruz, o parágrafo único alterando as infrações, acrescentando o inciso 3º, e o artigo 3º modifica a regulamentação da lei. Em votação, a emenda. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 025/2014, com emenda modificativa 028/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 025/2014, de autoria do vereador Beto Vieira, com a emenda 028/2014. Fase das comunicações, com a palavra o vereador Fábio Machado. Permissão para falar da bancada, senhor presidente. Concedido. Apenas fazer um convite aos vereadores presentes nessa sessão. Amanhã haverá uma Assembleia Geral dos servidores da Prefeitura, lá no Salão do Elísio, às 18h30, para a segunda rodada, acho, de negociações aí com o Executivo, para ouvir a segunda, vamos assim dizer, proposta. A primeira foi 3%, voltou para ver o que o prefeito podia fazer para melhorar. E aí, convidando os vereadores, e até esclarecendo, senhor presidente, ao público presente, que muitas vezes as pessoas não têm esse discernimento, esse conhecimento, que quando o prefeito, o sindicato ou o prefeito chega à conclusão de um valor de percentual e manda esta casa não tem a autonomia de aumentar isto ou de reduzir ainda mais, ela só aprova ou reprova. É importante deixar isso claro, porque às vezes as pessoas até comentam comigo na rua, poxa, mas por que vocês não dão
uma aumentada nisso aí. Ele deu 3, vocês vão lá e mudam para 6,5, para 7. Nós não temos o poder para isso. Isso é o prefeito, ele manda lá para a Câmara, e a Câmara ou aprova ou reprova à vista dos servidores, a pedido dos servidores. Então é importante ressaltar isso. Esta casa tem absoluta certeza que é da vontade dos vereadores que ele dê um percentual maior, mas fica a cargo dele, né? Na última sessão, e hoje, né, sentamos com o presidente, esta casa também depois terá que tratar também do percentual dos reajustes desses servidores, mas parabenizando já o presidente pelo belíssimo trabalho em relação ao nosso plano de cargos e salários, que há 23 anos estava aí para sair agora, saiu nessa atual legislatura. Fico os parabéns, e que o prefeito tenha a mesma sensibilidade de valorizar os servidores do Executivo Municipal. Seria só isso, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, então, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Só lembrar aos vereadores que o pessoal da Liga de Futebol vai estar aqui no plenário, quem puder estar presente. Boa noite a todos.